copiados todos os princípios que hoje dentro do sistema religioso evangélico vivem, foi copiado, foi tirado com uma roupagem diferente do católico romano. Sabia disso? Essa questão de casa de Deus, obra de Deus, sacerdote de Deus, ungido de Deus, servir a Deus, na casa de Deus, tudo isso veio do catolicismo romano também. Então, eu agora vou citar algumas de muitas mentiras que o povo é ensinado dentro das igrejas católicas, das igrejas evangélicas, aliás, que o povo vive praticando e sendo devoto, como se fosse a Deus, dentro do sistema religioso evangélico. Eu vou mostrar para vocês agora a primeira e grande mentira desse sistema religioso evangélico. É a primeira e grande mentira também do sistema católico romano, casa de Deus. Eles colocam as instituições como casa de Deus, o lugar central, exclusivo, para você estar em Deus e buscar Deus e encontrar as bênçãos de Deus. Dentro do ambiente. É a mesma tática, é a mesma mentira pregada no catolicismo romano. As mentiras pregadas dentro do sistema religioso evangélico são semelhantes à do catolicismo romano. Outra mentira, dentro do sistema religioso evangélico, pregada para o povo, e o povo vive isso, perdido de Deus, porque estão buscando uma direção de Deus anátema, vã, porque não estão guiados pela palavra. A mentira de que os rituais, os sacrifícios e as devoções dentro da instituição levam-os a alcançar a graça de Deus, a bênção de Deus. Como, por exemplo, os cultos de vitória, os cultos de campanha, os pactos e os votos. É ou não é que o povo vive hoje dentro das igrejas? Venha para a campanha da vitória, para a campanha disso, o culto da restauração, tudo isso é vã, é mentira. Boa noite. Não é a verdade de Deus. Então quero ensinar para vocês que as mentiras pregadas dentro do sistema religioso evangélico é uma extensão do sistema católico romano. Porque lá no sistema católico romano, eles fazem promessa, procissão, sacrifício, flagelo, eles usam objeto como meio de graça, como rosário, terço, escapulário e outras coisas assim. Eles fazem promessas para Deus abençoar, onde ele cumpre sacrifício religioso. Isso também acontece dentro do sistema religioso evangélico. As campanhas, os pactos, os votos, os objetos de fé, água benta, sal grosso, não é? Fogueira santa, campanha da chave, onde a pessoa vai lá receber uma chavezinha, culto disso, culto daquilo, é um objeto de fé, o culto que eles fazem. Então tudo isso é uma extensão das mentiras também formuladas pelo diabo dentro do catolicismo romano, que as igrejas evangélicas também vivem. Quer ver mais mentira? Olha quantas mentiras que são de alta implicância na salvação do homem. Porque você só pode ser salvo e liberto conhecendo a verdade, vivendo pela verdade, estando na verdade. Quando você está na mentira, você está fora da salvação. Você pode até dizer que é de Deus e achar que é salvo. Salvação não é achar. Salvação é a convicção que Deus dá a cada um de nós, quando nós cremos nele, pelo conhecimento da verdade. Essa certeza e convicção é dada por Deus a nós, pelo Espírito Santo, que passa a nos selar, como garantia de que estamos em Deus, justificado para ser recebido por Ele. Então, tem muitas mentiras dentro do sistema religioso evangélico que leva as pessoas a desprezar o sacrifício de Cristo. Gente, eu estou falando aqui coisa séria. Vocês nunca vão ouvir uma orientação dessa, ser instruído, esclarecido, como eu estou aqui levando para vocês, dentro do sistema de qualquer religião ou igreja. Porque eles lá não vão pregar isso para vocês. Porque eles são contrários a isso.
eles vivem a mentira. Eles não pregam a verdade. Então, dentro do sistema religioso evangélico, como demais religiões, eles pregam mentira lá, que leva o povo a desprezar o sacrifício de Cristo, o único meio para o homem ser salvo. Porque eles, dentro das religiões, principalmente do sistema religioso evangélico, que eles são formados na mentira, pensando que estão na verdade, pelo fato de eles dizer que creem em Jesus, que Jesus é o único Salvador, que Jesus é o único que deve ser adorado, que só adora Jesus, mas eles não vivem isso na prática. É o que Pedro vai dizer, é o que Paulo vai dizer a Tito, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 16. Paulo vai dizer a Tito: Tito, cuidado com aqueles que não se mantêm na sã doutrina, que não são fiéis, que deturpam a verdade. Lá no versículo 16 do capítulo 1 de Tito, Paulo vai dizer: eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, são reprovados pela verdade e desobedientes à verdade. Eles apenas dizem que são de Deus, diz que estão adorando a Deus, mas pelo curso, o entendimento, a direção que eles vivem, eles estão fora da direção de Deus. Dizer que é de Deus é uma coisa, e não é dizer que é de Deus que é de Deus. Não é dizer que é salvo que é salvo. É estar na verdade para ser salvo. É estar na verdade para ser de Deus. Se você fizer uma análise, mormon, testemunho de Jeová, budista, espírita, xiita, Seixenoe, candomblé, católico, evangélico, todos os adeptos das religiões vão dizer que são de Deus. Todos eles dizem que são de Deus. Agora eu pergunto, são? Você pode até dizer que você não conhece o princípio de Deus para você entender o que é, por onde é que somos de Deus. Jesus vai dizer que de Deus não é quem diz que é de Deus. De Deus não é quem está em nenhuma religião que diz a verdadeira de Deus. Jesus vai dizer que de Deus é quem ouve e pratica a palavra. De Deus é quem está na doutrina, quem prega ela, quem vive ela, quem está firmado nela. De Deus é quem está selado pelo Espírito Santo. Romanos 8:9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus vai dizer, João 8:44. Aos irreligiosos que se diziam de Deus, Jesus vai dizer: vocês são do diabo, porque se vocês fossem de Deus, vocês recebiam a doutrina que eu estou vos dando, e vocês não recebem, estão vindo contrário a ela. Isso mostra que vocês não são de Deus. Quem é de Deus nunca vai contrário à palavra de Deus. Quem é de Deus recebe a correção. Então todos eles dizem que são de Deus, mas vai examinar o que eles vivem, o entendimento deles, a prática, o conceito de fé deles. Vai examinar a quem eles são devotos e praticantes. Eles dizem que são de Deus. Então, meus amados irmãos, desperte para esse momento que você está recebendo esse esclarecimento. Desperte diante desse momento. Abra os seus olhos. As religiões não é o caminho para Deus. Os líderes religiosos não são os guias da tua alma para a vida com Deus. O caminho para Deus é Jesus. O guia das nossas almas é Jesus. Nós temos que ser guiados por Ele, estando nele. Não é por líder de igreja, estando dentro de igreja. Quantas mentiras são pregadas para o povo dentro das religiões evangélicas que tira o povo e leva o povo a desprezar o sacrifício de Cristo. Porque o povo diz que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, que crê nele para ser salvo. Mas o povo está dentro das igrejas evangélicas entendendo o quê? E sendo ensinado e formado de que você só é salvo se estiver dentro da igreja. Se cumprir o ritual do batismo, se der o dízimo, se guardar o sábado, se não estiver na igreja, não é de Deus. Isso tudo leva você a sair dos princípios de Deus, a colocar tua atenção, teu entendimento, tua direção fora do que a palavra ensina. Você não percebe isso, não?
Você vive escravo, devoto, dependente, alienado, robotizado, subjugado, dentro de uma vida de regra de fé e prática, sendo devoto e praticante de uma igreja, como se esse fosse o meio para você ser de Deus. Como se você só recebesse de Deus ali dentro, daquele ambiente que você escolheu viver como uma vida de fé em Deus, não importa qual é a religião, o caminho não é nenhuma religião. O sistema religioso evangélico leva o povo a viver muita mentira. O povo é ensinado a viver dentro de culto disso, culto daquilo. Irmãos, para alcançar a graça de Deus, para buscar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para estar dentro da aprovação de Deus, não é dentro de nenhum ritual religioso, dentro de igreja, nem de sacrifício, nem cumprir cerimonial nenhum, irmão. O povo hoje é ensinado a ir para culto profético, culto de vitória, culto de milagre, culto de libertação, campanha da marcha, campanha da chave, campanha da quebra de maldição, campanha de libertação. Tudo isso é mentira com o nome de verdade de Deus. E tudo isso leva o povo a estar preso aonde? Centralizado aonde? Exclusivamente aonde? Dentro das igrejas. Porque se você observar, for um bom ouvidor, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O inteligente analisa o que ouve. Se você observar tudo o que os líderes colocam como princípio para o povo se submeter, é centralizado em Cristo, na palavra de Cristo? É não. É centralizado nas igrejas, sobre a autoridade e o domínio dos líderes. É ou não é? Presta atenção nisso. Ó, você para adorar a Deus tem que vir para a igreja. Você tem que estar na igreja, irmão. Você não pode ser de Deus fora da igreja. Irmãos, traga sua oferta para a igreja. Ame a igreja. Contribua com a igreja. Ame a igreja, se doe pela igreja, obedeça a doutrina da igreja. Venha para o culto na igreja, porque Deus vai te dar a tua bênção na igreja. Venha para a obra de Deus na igreja, isso aí não existe. Isso é mentira, não tem obra de Deus de igreja. A obra de Deus é Cristo. Mas o que é que o povo hoje é ensinado a viver sua vida centralizada, exclusiva? Aonde? Dentro de igreja. Tudo hoje que o povo é instruído a viver e praticar é dentro das igrejas. Por que eles fazem isso? Porque se você não estiver dentro da igreja, eles não têm domínio sobre você. Eles não têm autoridade sobre você. Eles não têm o senhorio deles sobre você. Eles não fazem de você o negócio dele. Então, para que você esteja preso no domínio dele, como negócio dele, mantendo o funcionamento do ambiente dele, do sistema dele, do império dele, da casa dele que ele diz que é de Deus, ele tem que centralizar essa mentira na sua mente de que você tem que viver centralizado, exclusivo, dentro de igreja. A mente do povo é cauterizada dentro dessa mentira. Dentro dessas mentiras, porque são muitas as mentiras pregadas dentro do sistema religioso, seja qual for ele, católico, evangélico. Eu só estou aqui citando os dois, tá? O católico e o evangélico. Mas eu posso também citar as mentiras pregadas lá dentro do sistema religioso de Mórmon, Testemunha de Jeová, meu irmão. Se você parar para ouvir uma orientação dessa, você vai ficar preparado para se defender da mentira. E eu estou aqui com esse compromisso. Quer aprender mais? Vá buscar o conhecimento de Deus aqui na palavra. Não dedique sua vida a estar dentro de igreja, cumprindo sacrifício, devoção e metas dentro de igreja. Priorize sua vida, dedique sua vida aqui na palavra. Você tem ela. Essa palavra está ao alcance de todos. Vá ler, vá meditar. Não perca tempo em culto de campanha, de restauração, de avivamento, de poder, de busca de Deus. Não perca tempo dentro de vigília, subindo um monte, indo para campanha disso, campanha daquilo. Não perca tempo dentro desses movimentos de culto de igreja. Vá dedicar seu tempo à palavra, fazer aquilo que a palavra nos manda fazer. Salmo 1, bem-aventurados que meditam nessa palavra de dia e de noite, tem prazer nela. Vá fazer o que Jesus mandou, examinar as escrituras para não errar. Vá fazer o que a palavra de Deus diz lá em 1ª carta de Paulo a Timóteo 4,16. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Vá fazer o que fez os crentes, os cristãos prudentes lá em Bereia.
Era Paulo pregando. Eles não queriam saber que era a pessoa de Paulo. Tem muita gente elevada pela pessoa. Quem é? Eita, é o pastor fulano, é o profeta, é o reteté, é o cheio da unção, é o ungido, é o pastor presidente. Não olhe para a personalidade de ninguém. Vá buscar conhecer, ouvir o que ele prega. Se não for pela palavra, você não dê ouvido. Os crentes de Bereia não queriam saber, é Paulo, não é o grande apóstolo, é Paulo, Deus usa, é tremendo, não. Os crentes de Bereia ouviram Paulo pregando, e o texto diz, lá em Atos, se eu não me engano é 11:17, o texto vai dizer que esses crentes de Bereia eram mais prudentes do que outros que estavam em outra região, porque eles não ouviam e davam amém o que Paulo dizia. Eles ouviam o que Paulo pregava e iam para as Escrituras para saber se era aquilo que Paulo estava pregando, se era o que estava nas Escrituras. Vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, eu acho que é 11, deixa eu ver aqui, ou é o 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Olha o que diz o texto, irmão. Eu estou pregando a palavra, estou trabalhando aqui e estou ministrando a verdade que liberta. Atos 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam o quê? A palavra. O coração deles estava aberto para receber a palavra. E olha o que acontece aqui, continuando o texto. Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Era Paulo pregando e eles examinando, para ver se era conforme estava sendo pregado. Eles foram nobres, prudentes, coração aberto para a palavra e a prudência no ouvir. Esteja mais atento a ouvir, irmão, do que a viver o emocionalismo, o poder, o reteté. Vá analisar o que você ouve e examinar para ver se está aqui. Aqui dentro do que Jesus pregou. Se não for a doutrina de Cristo, não receba. A palavra vai nos advertir a isso, irmão. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebais, o tal não tem a Deus. Mas é o Papa, é o Padre, é o Pastor. São do diabo se não tiver dentro do compromisso de trazer para o povo ensino, instrução da doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja, não é princípio de igreja, não é obrigação de igreja, é a doutrina de Cristo que o cristão tem que se alimentar, viver para estar de pé, firmado no Senhor. É pela doutrina. Se você não está se alimentando da doutrina de Cristo, tua vida com Deus está morta. Não tem vida, não tem comunhão, não tem estar em Deus quem não está na doutrina de Cristo. É a palavra que diz, não sou eu. Vai analisar o que esses muitos pastores têm pregado aí. No meio evangélico é pastor, né? É profeta, é bispo, é diácono, é não sei o quê. Um bocado de mentiroso pregando doutrina de demônio para o povo. Trazendo heresia para o povo. Trazendo mentira para o povo. A pregação deles é, Deus está me usando. Eu sou profeta, porque Deus está me revelando. Deus está mandando dizer. É aqui, ó. Prega a doutrina de Cristo e você que ouve tem que ser prudente e analisar. Se não tiver na doutrina, não receba. O que é que o povo tem recebido lá na doutrina dentro do catolicismo romano? Não é a doutrina de Cristo, não é o Evangelho. Dentro dos testemunhos de Jeová, não é o Evangelho. Dentro dos mormons, não é o Evangelho. No Espiritismo, o povo não está sendo formado no Evangelho. Nas igrejas evangélicas, não é o Evangelho. Tem só o nome de evangélica, mas não tem compromisso nenhum com o Evangelho. Porque o povo que vive um paganismo maior do que qualquer outro é o Evangelho. O que tem de movimento vã e pagão dentro das igrejas evangélicas não é brincadeira, irmão. É o povo correndo, pulando, gritando, caindo. É culto disso, é tanto culto vã. Irmão, é uma bagunça. É o povo se andando, vestido de baiana, rodando, como se fosse a unção do Espírito Santo. O que tem de paganismo, de banalização, o que tem de manifestação do povo, por espíritos enganadores, recebendo doutrina de demônios, dentro das igrejas evangélicas, não é brincadeira, irmão. Isso está aí, é notório, só é você ver os vídeos. Eu não estou aqui inventando não, irmão. Não estou julgando não. Eu estou mostrando fato, realidade. É só você buscar ver e olhar. Tem gente que vê
mas não quer enxergar o que é real, quer viver na mentira. Vocês estão entendendo isso? Então esse é o meu trabalho. Se eu for aqui citar as mentiras pregadas dentro do sistema religioso evangélico, católico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, qualquer que for, o vídeo aqui vai virar uma novela de 365 capítulos. É muita coisa, irmão. Eu estou aqui resumindo que você seja prudente. Amém? Não fica com raiva de mim, não, quando eu estou aqui desfazendo de você. Eu estou pregando a verdade que vai te libertar desse engano e dessa mentira que você está vivendo dentro do sistema religioso, que é um instrumento do diabo para desviar muitos da verdade e privar muitos do conhecimento da verdade, por onde são libertos. Amém? Então esse é o meu compromisso, evangelista Wellington Ramos, servo do Senhor, em serviço dos irmãos, ministrando a verdade que edifica, por onde nossa vida com Deus estará firmada pela palavra, o conhecimento dela. Amém?